Bom dia a todos e que estamos assistindo ao vivo e por Pixel, não é? Pela internet enfim, que a gente tenha uma manhã maravilhosa, uma tarde maravilhosa. E eu estou com uma situação muito difícil, porque eu vou ter que talvez decepcionar um pouco o presidente, porque ele disse se a lei 14.133 traz uma situação mais fácil. É, na verdade é o seguinte, a lei 8666, também chamada lei do Satanás ou lei da besta, a lei do demo, não é? Ela está morrendo, Satanás, mas pode ser que ela deixe o inferno para nós, né? Que é a lei 14.133, presidente. Então, assim, eu sei que eu não devia falar isso no começo, assim, eu devia deixar para o final, a decepção para o final, mas a gente vai começar desde o começo. Ela vai ficar burocrática, ela vai ser a mesma burocracia, a mesma novela, de ter vários níveis de controle, mas eu tenho certeza que ela é melhor. E eu vou comparar essa melhora com uma analogia. A analogia não é minha, é de um amigo meu. Eu sou de Porto Alegre, e aí eu vim de avião para o Rio de Janeiro. Eu poderia ter vindo de ônibus de Porto Alegre. Poderia. Levaria 2, 3 dias, mas poderia. A Lei 8666, em 93, ela, em vez de optar pelo avião, ela optou pelo ônibus. Não é? É um ônibus, só que era um ônibus sem freio, freio ruim, sem ar-condicionado. Em 2021, a gente continuou optando pelo ônibus, mas agora é um ônibus com ar-condicionado, com motorista, direção hidráulica, mas a gente poderia, em 2021, ter optado de vir de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, de avião, mas continuamos vindo de ônibus. Essa é a Lei 14.133 hoje. Meu nome é Juliano Rainan, eu trabalho como procurador de Estado do Rio Grande do Sul, defendendo o pobre e combalido Estado do Rio Grande do Sul. E eu trabalho com licitações há muito tempo, dizem que enlouquece, a gente aumenta nossas psicoses ou adquire outras psicoses que um dia a gente nunca teve, mas, enfim, eu trabalho com licitações e é o que Deus duvida e o diabo tem medo. E a Lei 14.133, ela traz um mar de oportunidades para quem é gestor e para quem é administrador. Ela cria um mercado e um novo mercado. Mas, Juliano, já existiam as licitações. Vamos pensar de que mercado que eu estou falando. Eu estou falando aqui em 50 a 80 bilhões de reais por ano. Eu vou repetir. 50 a 80 bilhões de reais por ano só na União. Eu não estou falando dos 27 estados, não estou falando dos 5.400 municípios. Eu estou falando de 50 a 80 bilhões por ano. Então, eu tenho aqui um mercado novo, porque, obviamente, com a lei 14.133, hoje todo mundo tem que estudar e ver as novas oportunidades. Se a lei 14.133 fosse mais do mesmo, fosse uma repetição do que era a lei 8666, ninguém estaria tão desesperado para prorrogar. Ora, se fosse mais do mesmo, era pegar o edital, trocar a lei 8666, botar 14.133 e vamos que vamos. Não é? Mas se mudou várias coisas, porque teve um frisson, um clamor, um desespero, as pessoas aumentaram as gotas do Rivotril nesse desespero que era não estar diante da iminência da chegada inteira da Lei 14.133. Por que teve esse clamor? Porque não é mais do mesmo. E eu acho que o que a gente pode fazer hoje, e nesse nosso encontro, é perceber o que há de diferente, o que há a ser percebido de novo na 14.133 e por que ela foi tão desesperadora para essa prorrogação. E aonde a gente está e para onde a gente vai. Esse eu acho que é nosso caminho para a gente perceber aqui. E eu falo desse mercado, esses tempos tinha um piá da graduação, eu dou aula na graduação também, e um piá me disse assim, professor, eu vou largar o curso de Direito, tem um monte de advogado aí, chuta uma pedra, sai 4 advogados, e mais 3 para te processar, enfim, eu vou largar o curso, e eu tinha que salvar a matrícula, uma faculdade privada, não é? Aí disse, tem muita gente, e eu fui salvar a matrícula. Eu disse assim, meu amigo, você não começa a estudar licitações? Eu disse, o que é isso, professor? Olha só, vou te explicar. Surgiu uma nova lei, mercado de 50 bilhões de reais, todo ano, ninguém sabe nada, começa a estudar, vai agora começar com todo mundo, e nós vamos fazer a diferença. Ele ficou me olhando e disse assim, sabe que o senhor tem razão? Que, veja, o advogado de família, o advogado criminal, tem mas ninguém trabalha mesmo com licitações. E não existe licitação com mais de 800 mil reais, 1 milhão de reais, senão uma licitação que vai precisar de uma assessoria técnica, uma assessoria de engenharia, alguém que faça a governança dessa licitação. Então, para você que está no mercado nos assistindo, obviamente, há que se ter a noção de que eu tenho um grande mercado a ser pensado, uma grande oportunidade aqui. E o rapaz, o guri lá do Rio Grande do Sul, não desistiu do curso.
e continua, não sei se ele está estudando licitações ou não, mas ele não desistiu do curso e eu consegui salvar a matrícula. O que me faz concluir que eu estou diante de um mar de oportunidades que é a Lei 14.133. E aí eu já ouvi falar o seguinte, Alan, a Lei 14.133, ela invariavelmente, ela vai ser aplicada, prorrogaram a aplicabilidade dela. A medida provisória 137, 1137, prorrogou a aplicabilidade dela, a vigência dela. Isso não é verdade. A Lei 14.133 está vigente e está plenamente vigente. Significa dizer que a Lei 14.133 ela pode ser aplicada agora, como disse o presidente. Ou seja, o que se prorrogou foi a vigência das leis antigas. Que elas, na verdade, você pode optar hoje em licitar pelas leis antigas ou pela lei nova. Teve um município do interior de São Paulo, logo quando surgiu a lei, ele publicou um edital assim, de merenda escolar. Vem edital número 23, 2021, vem pregão para contar merenda escolar pela lei 10.520 e pela lei 14.133. Aí deve ter pensado assim, tá, e agora qual lei que é? Ah, joga as duas para não se incomodar com o auditor. Joga as duas. Não, gente, é um ou outro, não é os dois, entendeu? Não é tipo assim, ou eu vou pelo Rei Bolsas ou não vou, entendeu? É um ou outro, entendeu? Não tem como ir em dois, ou eu Rei Bolsas ou eu não vou, entendeu? Então não tem como, ou eu vou para Cabo Frio pelos lagos, eu sei que tem duas vias aqui, né, para ir para Cabo Frio, né? Então, ou eu vou por uma via ou por outra, pelas duas não dá. Então, nesse ponto, a gente pode notar que essas leis, as leis antigas foram prorrogadas. Mas e que eu tenho que me preparar? Já que nós estamos aqui no curso do CRA, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e para outros CRAs de todo o Brasil, o que eu tenho que... A administradora é bom que ele organiza a nossa vida, né? O administrador sempre nos dá governança, nos dá segurança e nos dá previsibilidade. Eu acho que a frase que eu vou ficar e vou levar para o Rio Grande do Sul e para a minha vida é: não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Essa é a grande frase que eu vou levar. E é muito verdadeiro isso. E por que isso? Porque, obviamente, uma aposta da Lei 14.133 é no planejamento, é na governança. As grandes palavras dessa nova lei é planejamento e governança. Não tem como fazer licitação hoje sem planejamento e governança. E se eu fosse um dia um político, um prefeito, um gestor, eu ia me preocupar principalmente com as licitações. Por quê? Porque se eu não tenho uma boa licitação, eu tenho possivelmente um produto ruim que vai vir, eu tenho um produto que vai demorar para vir, chip, eu tenho um automóvel que vai, um automóvel de polícia que vai demorar para vir, ou vai vir mal. Uma escola que é mal reformada, ela prejudica a educação das crianças, por quê? Porque essas crianças podem, se ela for mal reformada, tem um vazamento, aí as crianças não têm aula. Ou seja, política pública passa pelas licitações. Uma boa política pública depende de uma boa licitação. Segundo, eu posso hoje, já podia pela Lei 866, mas era pouco aplicado, hoje vai ser um incentivo muito grande em se fazer política pública pela Lei 14.133. Isso significa que as políticas ambientais, educacionais, podem e devem ser feitas pela Lei 14.133. Mas, Juliano, eu tenho que agora me planejar, porque aí vai chegar, nós já estamos em maio, em outubro já está o shopping com os Papai Noel, e né, vai dar uma depressão, parece que o ano acabou, não é? Enfim, o Natal já começou. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu faço agora? Eu largo tudo? Eu vou... Não! O que disse a medida provisória? Comecem a se preparar. Comecem a estruturar toda a preparação para a aplicabilidade imediata da Lei 14.133. Vamos pensar a Lei 14.133 já agora. Juliano, mas ela entra em vigor a pleno, as outras leis deixam de estar vigentes, deixam de ser possíveis de serem aplicadas em 29 de dezembro de 2023. Então eu tenho tempo até lá, não tem tempo. Tem que começar agora. Por quê? Porque para aplicar as leis antigas, eu tenho que publicar o edital até 29 de dezembro. Você percebeu o drama? Se eu tenho que publicar o edital até 29 de dezembro, eu tenho toda uma preparação até esse edital. Por exemplo, como é que funciona, como é que a gente faz uma licitação? Então, cada um tem o seu jeito de fazer a licitação. Não sei como é que é aqui no CRA do Rio de Janeiro, mas normalmente assim, eu tenho um documento de requisição de demanda, ou um documento oficial de demanda, na União se chama de DOD, né? Documento de oficialização de demanda. Ou documento de requisição que diz assim, ó, eu preciso de 5 chips
tantos dados, tantos gigabytes, essa é a minha descrição. Aí vai para um órgão, que faz uma orçamentação, não é? Às vezes tem estudo técnico preliminar, a gente já vai ver tudo isso nessa aula. Então eu tenho um termo de referência que descreve detalhadamente o que eu preciso. Por exemplo, eu preciso de uma cadeira, estou vendo aqui, que tem para estilo auditório, com braço, sem braço, tem que ter tantas cadeiras para canhoto, cadeiras para portadores de necessidades especiais, com dificuldade de mobilidade, etc. Eu tenho que descrever exatamente os detalhes dessa minha aquisição. Nesse ponto, eu vou passar, depois da orçamentação e do termo de referência, depois eu vou fazer a orçamentação, vou fazer uma pesquisa de mercado para saber o preço disso. Aí eu vou fazer as minutas de edital. Olha como é fácil, presidente. Aí eu faço minutas de edital, passo pelo meu jurídico, e aí respira fundo e aperta o botão para publicar esse edital, e agora, seja o que Deus quiser. Não é? Ou seja, eu tenho que estruturar várias questões nesse meio tempo para dar certo às minhas licitações, para dar certo às minhas licitações. Ponto. Eu tenho esse aqui. Bom, acho que ficou outro slide, mas depois a gente muda. Ficou o slide dos contratos. Ficou o slide dos contratos. Mas depois a gente muda no intervalo, não tem problema. E a lâmpada deve ter, né? Coisa, a gente sai, eu venho no interior do Rio Grande do Sul, né? A gente sai da colônia, a colônia emprega. A lâmpada, liga a lâmpada, né? Ou seja, lá a gente fala alto, plitz, não é? Guidon, não é? Às vezes eu fico, vai sair, é mais forte que a gente. Então, pensando nisso, o que eu tenho que estruturar nas minhas licitações? O que eu tenho que estruturar nas minhas licitações? Anota se tu não sabe. Ou seja, eu tenho que pensar, essencialmente, que eu vou ter que planejar as licitações. E aí, apesar de que o CRA ele não tem uma compra tão vultosa quanto talvez o estado do Rio de Janeiro, mas ele talvez faça compras muito maiores do que muito município pequeno. Então não vamos pensar que a gente não faz, a gente compra bastante aqui no CRA, mas eu, na verdade, não compro tanto quanto os municípios pequenos. E nesse ponto, o que eu vou ter que fazer? O que o artigo 12 da lei fala no plano de compras anual. Juliano, mas mais ou menos eu já fazia isso. Tem muito município que não fazia isso. Eles, na verdade, ou muito estado, eles faziam o seguinte, o estado do Rio de Janeiro faz o plano de compras anual. Eles gestionavam o seu planejamento pela lei orçamentária anual. O que é uma tragédia. Quando que o planejamento, qualquer administrador sabe, o planejamento tem que pautar o orçamento. É o planejamento de uma empresa que pauta o financeiro. Não é o financeiro que pauta o planejamento. Às vezes dizem que às vezes acontece isso, né? O contador manda mais que o administrador. Dizem, eu acho que não é verdade. Né? Acho que não é verdade. Mas, em tese, dever-se-ia alocar um plano de compras anual. Isso deverá ser feito. E aí, a partir disso, dialogar com o orçamento. Vai ter que ser um diálogo simultâneo, uma clivagem entre esses dois documentos. Juliano, como é que eu faço um plano de compras anual? Ora, a gente vai ter que olhar para trás, e fazer o que se chama em inglês de track record, ou seja, olhar quais são as minhas principais compras. Vamos pensar o que o CRA mais compra. É passagem, beleza. É passagem. Aqui nós temos o detrator nacional, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Tanto café ruim, tanta gente na cadeia, tanto cidadão sem remédio, mas quanta gente rica. Obrigado, Leo, também a minha meia. Né? Ou seja, nesse ponto, nós vamos ter que olhar para trás e ver quais são as minhas principais contas. Então, o que o CRA principalmente conta? Passagem, não é? Passagens aéreas, passagens de deslocamento, hotelaria, enfim, manutenção de vigilância, limpeza, prestação de serviço com mão de obra exclusiva, compra de material de expediente, serviço de buffet. Ou seja, eu tenho aqui, quiçá alguma reforma, quiçá alguma obra. Obra é muito pouco. Então, se você, na CRA, faz pouca obra, você está muito bem, porque licitação de obra sempre é complexa e sempre pode ter alguma complexidade de atrasar uma licitação, enfim. Então, nesse ponto, faça seu histórico das principais compras e já projete para 2024
como é que serão essas compras? Faça seu plano de compras anual. Não é difícil. Juliano, toda vez que eu fizer uma licitação, eu vou ter que indicar aonde isso está no plano de compras anual. Toda vez que eu fizer uma compra e não tiver no plano de compras anual, eu vou ter que justificar. E aí eu pergunto para os senhores administradores, os senhores que são especialistas em administração, um plano é fixo, um planejamento é fixo? Ele é dinâmico, porque a vida é dinâmica. A vida, como é que diz aquela propaganda rádio? Em 20 minutos tudo pode mudar. Né? Se em 20 minutos tudo pode mudar, quiçá num ano. Então, por exemplo, mudou o presidente, tem uma outra dinâmica aqui no CRA. Ou o presidente disse, olha, surgiu um evento lá, eu preciso de outras questões. Ou correu, era para ser uma madeira, mas enfim, correu um vazamento aqui na formação corporativa do CRA. Vazamento muito forte, teve problema elétrico, a gente não sabe se isso pode dar um curto, pegar fogo ou não. Carpete encharcou, não sobrou mais nada, enfim, nós temos que fazer uma ampla reforma. Teu planejamento se foi. Mas se foi, teu orçamento tem que ser totalmente refeito. Então a vida é dinâmica. Então, obviamente, o auditor, Tribunal de Contas, ele vai ter que saber que a vida é dinâmica. Então, esse plano, não é que eu estou agora atrelado ao plano. Não! Planejamento dinâmico. E aí, claro, os colegas que estão gestionando as licitações, eles vão ter que pensar que esse plano deverá sempre ser readaptado. Então, e aí, claro, a lei vai no artigo 19, impor, ou convidar que se tenha uma central de compras, todo mundo meio que já tem uma central de compras, não é? Órgãos especialmente pequenos ou centralizados, que não tem muitas sucursais, por exemplo. É diferente de um estado que tem várias secretarias, ou a União que tem vários ministérios, que não tinha uma central de compras. Normalmente, se você não tem, e aí, se você não tem uma central de compras, você tem que fazer uma central de compras. Por quê? Vou dar um exemplo da Companhia de Águas do Estado do Rio Grande do Sul, a Corsã, que foi alienada agora, foi desestatizada agora. Comprou a EGEA, que eu sei que opera aqui uma parcela do Rio de Janeiro, da SEDAI. E aí, eu contei para os colegas da EGEA, eles não acreditaram. O departamento de expansão, de criar, o CAPEX, né, de criar a expansão, fazia licitação para o cano, e o departamento de operação de troca de cano fazia outra licitação. Mas não é mesmo cano? É. E por que você não compra junto com a economia de escala? Ah, não. Cada um tem que ser o seu. Eles não se conversam. Gente, assim, ó. Aliás, é o seguinte. Zilmar, deram o código de ética da aula do Juliano para eles. Poxa, Zilmar, pedi para dar o código de ética da aula do Juliano. Eu vou citar. São 107 artigos. Tinha que ter estudado o código de ética da aula do Juliano. O artigo 13, parágrafo 3º, inciso 2, a linha D, diz assim: um perguntador é um bobo por 5 minutos, mas o não perguntador será um bobo para a vida inteira. Sempre sonhei dizer isso. Ou seja, perguntem, não saiam com dúvidas, até porque o presidente Siqueira, ele me contou, ele colocou, você não sabe, mas eu fui revelar, presidente, ele colocou um detector de dúvidas ali na porta, e se vocês saírem, vai tocar uma sirene horrível, vocês vão passar vergonha, entendeu? O presidente foi assim, ó, o presidente quer que vocês perguntem. Então pergunta, não sai com dúvidas, tem que perguntar. E o segundo é, artigo 14, inciso 2, a linha D. Todos os exemplos são reais, uso com uma interpretação extensível, tá? Mas todos os exemplos são reais. Não parece, presidente, mas todos são exemplos, são reais. Por isso que eu venho dar aula, porque lá em casa eles não acreditam em mim. Então, se lá em casa não acreditam em mim, eu tenho que dar aula para as pessoas que têm que me ouvir, porque lá em casa não me ouvem, entendeu? Então, aqui vocês são obrigados a me ouvir, então eu venho dar aula. Então, nesse ponto, não tem como não ter uma central de licitações. Então, você vai montar a sua central de licitações, vai fazer o plano de compras anual. Como é que eu faço, Juliano? Vê o teu histórico, projeta no teu planejamento, já faz tua orçamentação e vão embora e publica esse plano. E diz pro teu auditor, aqui é meu plano. Mas faz assim, deixa claro, no teu documento, aqui vai a dica prática, isso aqui é um curso prático, presidente. Na prática, tu faz o seguinte, bota a menção de que esse plano pode ser alterado, de que esse plano é dinâmico. Já deixa claro isso no teu documento, que esse plano é dinâmico. Juliano, mas todo plano é dinâmico, qualquer um sabe disso. Existe um cidadão do Rio de Janeiro, eu acho ele fantástico, chamado Milor Fernandes. E o Milor Fernandes, que já nos deixou, dizia assim, o óbvio só é óbvio para quem está preparado. E é verdade. Né? Então, deixe isso óbvio para o teu auditor, que o plano é dinâmico. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, o quê? Plano de compras anual. Ponto. Segunda coisa, o que a gente tem que fazer para se preparar para a nova lei? Quando, Juliano? Agora! Presidente, eles acharam que não ia ter tema de casa.
Eles pensaram que ia ser assim, uma múmia no sarcófago, assim, só. Isso, né? Não, vai ter tema de casa, vão ser 100 questões de verdadeiro e falso, uma certa, nula, uma errada. A prova. Tem prova final? O presidente me obrigou a fazer uma prova final com 100 questões. Não, o pessoal vai embora. Não tem prova, tá? Não tem. Né? Mas tem tema de casa. Tem tema de casa. Fazer o plano de compras anual. Ponto. Segundo, eu tenho que regulamentar a lei. São inúmeros dispositivos a regulamentar a lei. Inúmeros. Pelo menos 49 expressos na lei são 49 dispositivos. Ou seja, eu tenho que, por exemplo, dizer... É muito difícil que um CRA, eu acredito, salvo se ele faça uma mudança, salvo se ele adquira algo, uma obra com mais de 200 milhões de reais, que é uma engenharia de grande vulto. Hoje, as obras de engenharia de grande vulto, que são mais de 200 milhões de reais, elas obrigatoriamente têm que contar com 3 disposições. O licitante que ganhar uma obra de engenharia com mais de 200 milhões de reais, esse valor sempre é atualizado por decreto. Então, hoje dos 200 milhões e 206 milhões já foi atualizado por decreto. Aonde eu consulto os valores de atualização do decreto? Isso é bem importante. Anota se tu não sabe. É bem importante esses valores. O site que vai ficar aberto para os colegas da licitação, sempre, ele vai estar nos favoritos lá do teu Google Chrome, do teu Mozilla. Portal Nacional de Compras Públicas, o PNCP, o Portal Nacional de Compras Públicas. Por quê, Juliano? Porque lá que se fará perdão, eu vou voltar. Porque lá que você vai anunciar as suas licitações e as suas dispensas, lá que será anunciado todo. Então, Juliano, toda vez que eu fizer um edital, fizer uma licitação, eu tenho que anunciar no portal, pela nova lei, sim. Tem que anunciar no portal. 2, eu posso consultar o portal se não tem registro de preço aberto para aderir à ata. Então, antes de fazer uma licitação, veio o pedido do chip do presidente. Não tem alguém que já fez um registro de preços que eu possa aderir à ata de registro de preço? Essa é a pergunta que você tem que fazer. 2, vou contratar por inegibilidade de dispensa. Ou ganhou o licitante ABC Limitada, lá do Pará. Não conheço essa empresa. Nunca vi ela, mas ganhou aqui no Rio de Janeiro. Tá, tranquilo. Vamos presumir a boa-fé. Vou ver se ela não está penalizada, declarar idônea. Onde é que eu vou consultar no futuro? Portal Nacional. Ou seja, o PNCP é tudo na nossa vida. Você vai dizer o seguinte, eu tenho um amor da minha vida e o PNCP. Entendeu? Tipo assim, você vai começar a delirar de noite assim, PNCP, teu marido vai olhar assim, quem é esse cara, entendeu? Sabe? Porque ele vai virar a tua vida, o PNCP. Portal Nacional de Compras Públicas. Não tem, ele vai virar a tua vida, o PNCP. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a consultar o PNCP. E aí, claro, no futuro é possível fazer as licitações. Aí a União vai ter que correr. Vamos lá, União, você que está ouvindo aí da Secretaria do Planejamento. Vamos lá, Simone Tebet. É ela que está hoje no planejamento. Vai! Corre! Tem que fazer todas as estruturas do PNCP para que as pessoas possam fazer licitação pelo PNCP. Porque hoje, já vai falar no terceira providência, eu vou ter que fazer as licitações preferencialmente eletrônicas. E aí o PNCP tem que estar preparado para que eu faça por ele as licitações. Então as licitações podem ser feitas por ele. Tá, mas eu volto. Nesse ponto, nós temos que regulamentar a lei. Então, eu teria uma empresa que ganha uma obra de engenharia com mais de 200 milhões, ela 6 meses depois tem que ter o que se chama de programa de compliance ou programa de integridade. Eu aprendi isso, eu não conhecia isso, mas acho que os administradores têm muita noção do que é um programa de integridade ou programa de compliance. Isso faz parte de uma governança de uma grande empresa. E nesse ponto eu aprendi quando veio a lei 12.846, que é a lei anticorrupção, ou lei do compliance, ou lei da improbidade da pessoa jurídica. E aí ela incentiva que se tenha esses programas de integridade. Tá, mas o que eu tenho que considerar como programa de integridade? Eu tenho que... É só assim, ter um código de ética e deu? Então, a União, ela fez um decreto, que era o antigo decreto 8.420, hoje é o 1.170 alguma coisa, também se eu chutar ninguém vai conferir, mas enfim, né? Então, eu tenho aqui né? Que coloca os requisitos do que se conhece um programa de integridade ou um programa de compliance. Então, nesse ponto, eu tenho, obviamente, que alocar itens que eu considero que uma empresa tem um programa de compliance. Na verdade, é o seguinte, se você está assessorando uma empresa, você é administrador de uma empresa que participa de licitações de grandes obras, mais de 200 milhões de reais, não dá para fazer... não dá é uma frase forte, mas
Eu nunca vi colocar um programa de compliance em 6 meses. Nunca vi. Mas é o que a casa oferece. Então, se você assessora, você administrador, assessora essas empresas de engenharia, de grandes obras, de grande vulto, já começa a fazer um programa de compliance conforme a estrutura federal. Então tem que ter monitoramento de e-mail, código de ética, apoio da alta gestão, auditoria externa, ou seja, tem cursos de integridade sistemáticos e periódicos, enfim, eu tenho que ter todo um manejo de ferramentas para estruturar. Então, obras de engenharia de grande vulto, eu tenho que regulamentar isso. 2, sou obrigado a regulamentar o que eu considero como matriz de risco. Como é que eu vou fazer as minhas matrizes de risco? Por exemplo, se eu tenho que regulamentar, eu tenho que regulamentar o artigo 20, os bens de... Tudo bem assim, ó. Tem que, não tem que. Porque o artigo 20 da lei é uma... Sabe aquelas que eles colocam na lei para dar um recadinho? Entendeu? Para dar um recado. Eles se impressionaram com as manchetes midiáticas que haviam, eu acho que não é verdade, acho que é tudo fake news, que compravam bens de luxo, vinhos de não sei quantas estrelas, lagostas de não sei quantas pernas, camarão que tinha que ser do tamanho de um dedo grande, ou seja, havia esses bens de luxo. E o legislador, para dar uma resposta, disse o seguinte, o artigo chega a ser jocoso. Eu vou ler o artigo, senhores, ele chega a ser jocoso. Olha só, não pode comprar bem de luxo. Ou melhor, não é que não pode, se comprar tem que justificar. Os bens têm que ser de qualidade comum. Essa é uma tragédia. É uma tragédia, entendeu? Aqui eu quero ter uma cruzada com esse fetiche da licitação menor preço. Isso é uma tragédia, a licitação menor preço. O auditor vai ter que mudar, porque agora a licitação por resultado, nós vamos ver isso. Grava comigo. Vão acabar com essa licitação menor preço. Isso aqui não tem que ser assim, tem que ser licitação pelo resultado. Porque o barato... Ué, não ensinaram a gente para tanto tempo, tantas vezes isso? E a gente continua fazendo licitação menor preço. Por isso que nesse país, até o passado chega atrasado. Entendeu? Isso aqui é a vanguarda do atraso, entendeu? Esse país não tem... Isso aqui é século XIX, Gilmar. Isso é licitação do século XIX. Eu falei esses tempos, isso deu uma palestra na PGE do Rio Grande do Sul, o procurador-geral olhou para mim, não é bem assim, João. É assim, sim, é a vanguarda do atraso. Não sei, acho que nunca mais me chamaram, mas enfim. Então, olha o que diz o artigo. O artigo ele diz o seguinte, olha só, tem que regulamentar. Por que tem que regulamentar? Ele diz assim, os bens de consumo, ou seja, material de expediente, né, para suprir as demandas das estruturas da administração, deverão ser de qualidade comum. O que é qualidade comum? Aí ele continua. Não superior a necessárias cumprir as finalidades a que destina. Tudo não disse nada. Né? Chega a ser poético aqui. Né? Vedada a aquisição de artigos de luxo. Então, o que é artigo de luxo? Aí a União, já o Ministério da Economia, e fizeram cálculos econômicos com curva de demanda. Nossa, assim, ó. Aí eu fiquei olhando para aquilo, eu estava no grupo de regulamentar a lei de licitações, porque ele dá uma ameaçadazinha esse artigo, ele diz assim, a partir de 180 dias contados a promulgação dessa lei, isso era setembro de 2021, vou repetir, setembro de 2021, novas compras de bens de consumo somente poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente de regulamento a que se refere. Ou seja, quem não regulamentou não podia comprar mais nada, porque esse era o artigo mais importante da lei. No estado do Rio Grande do Sul, que o estado não é grande, mas também não é pequeno na nação, quantos bens de luxo a gente já comprou nos últimos 10 anos? 2 vezes. 10 anos. 2 vezes. E foi coisa assim, compras de... Não deu mais de 10 mil, foi até por dispensa. Não foi mais de 10 mil. E aí ele manda essa ameaça. É para inglês ver. Em tese, quem é que regulamentou esse artigo? A União regulamentou. Ou seja, em tese, ninguém estava comprando mais nada. Então esse artigo, todo mundo passou por cima, ninguém deu bola. Mas, enfim, o que eu acho que é importante? Se regulamente no CRA, ou se faça uma aderência a um outro decreto federal do que é bem em serviço comum. Para quê? Para o pregão e para o registro de preço. Então vale a pena regulamentar o que eu acho com bem em serviço comum. Acho que vale a pena isso. Vale a pena regulamentar questões ligadas às micro e pequenas empresas, pequenas de pequeno porte, que é o artigo 4º da lei, combinado com a lei complementar 123 de 2006, que é a lei da microempresa e da empresa de pequeno porte.
no artigo 47 a 49, tem várias disposições da lei de licitações. Então, veja, primeira providência. Qual é a nossa primeira providência? É o plano de compras anual. Planejamento. 2, regulamentar a lei. Já vamos falar sobre isso, sobre regulamentar a lei. 3, o artigo 19 diz o seguinte: preferencialmente, as licitações devem ser eletrônicas. Então, essa história da licitação presencial, olha, nós vamos achar. Hoje a gente vai fazer uma licitação presencial. Quanto tempo você não via uma? Uns 10 anos. Ser mais ou menos assim. Juliano, mas é que eu adoro uma licitação tete a tete, olho no olho, sabe? Eu adoro uma presencial. Não vai ter mais. Mas, Juliano, eu sei se o cara tá me passando a perna, eu preciso ver ele, entendeu? Eu preciso ver. Essa coisa de eletrônico eu não consigo ver se ele tá me fraudando. Eu quero uma licitação presencial. Vou ter que justificar bem justificado o porquê uma licitação presencial. Porque eu tenho que... Exemplos em que se poderia ter licitação presencial. Amostra. Prova de resultado. Prova de protótipo. Por exemplo, compra de uniforme. Uniforme, assim, mulheres têm essa capacidade, essa heurística. Elas passam numa loja, esse vestido serve da minha amiga, que eu não vejo há 12 anos. Ela pega o vestido, serve perfeitamente. Mulher tem uma coisa que chama heurística, e homem não tem. Homem, se comprar, vai comprar errado. E a cor vai estar errada. Né? Entendeu? Não existe isso. Agora, prova de uniforme, por exemplo. Uniforme é uma coisa que você tem que provar. Você tem que ver. Então, assim, compra aqui. Vamos agora botar uniforme no pessoal de apoio aqui, todos. Aí, vamos botar assim. Compra assim, P, M e G. E aí, esses dias vieram... eu posso contar uma história? Tu é meu corregedor aqui. Né? O Zilmar é meu corregedor. Esses dias foram fazer o time lá da Associação dos Procuradores. Aí, que número tu quer, Juliana? Me dá o 51, uma boa ideia. Né? Eu pedi, né? O número 51. Aí disse... E estavam brigando pela camisa 10. Eu disse, Jesus, eu não consigo, a camisa 10 não é pra mim, né? Aí ele disse, Juliano, que número tu quer? G? Eu disse, não, G um dia eu fui, agora eu tô indo pro GG. Entendeu? G, já passou a minha época do G. Entendeu? E aí tu compra M, P e G. E aí tem pessoas que têm composição física diferente. Tem o alto, o magro, o gordo, o magro, o baixo. Ou seja, eu não posso fazer prova de... O uniforme tem que ter prova. E eu tenho que ver o tecido. Entendeu? Vou dar um outro exemplo de amostra. Merenda escolar. Certa feita, um município do estado do Rio Grande do Sul, o prefeito contratou uma nutricionista assim, me faz eu quero agora uma top! Eu quero um plano nutricional top no meu município. Então, criança de 0 a 6, tal padrão nutricional, 6 tem que ter fruta, não sei o quê, proteína, 6 a 1 ano, um ano, e assim ela fez. Foram medir, as crianças tudo desnutrido. O prefeito chamou a moça num canto, deu um pito. Pito é dar um mijaço, né? Um pito. Tem essa expressão que no Rio de Janeiro dá um pito. Né? Deu um pito na mulher. E aí aquele pito bem dado, assim, né? Sua comprou o diploma, não sei o quê, sua mequetrefe e tal. Se não, tá aqui, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí foram experimentar a merenda escolar. Era uma droga. A criança não comia. Ou seja, adianta ter uma merenda escolar bacana, padrão nutricional, se ela não é gostosa? A criança não vai comer, porque ela está formando o seu palato, ela está formando sua compreensão de mundo. E ela não vai comer. O pão, assim, jogava no poste, caiu o poste, de tão duro. Entendeu? Fruta não tinha gosto. Então, não adianta, você tem que exigir amostra. Por isso, que quem participa de licitação em estado e município fica gordinho. Não tem como, tem que experimentar a merenda escolar. Entendeu? Então, normalmente as pessoas assim não tem como fazer dieta, porque elas são obrigadas por ossos do ofício a fazer a experimentação das várias merendas escolares. Então, são os vários pães, os vários leites, as várias frutas. São pessoas que dieta não existe. Tá? Dúvidas até aqui? Por favor, colega de nome. Tá aqui. Do Rio de Janeiro. Tá. São pessoas perigosas da área de engenharia. Agora eu já tenho minha consultora para assuntos de engenharia. Eu vou pedir para ela o que é BIM, Building Model, eu vou pedir o que é BIM, o que é anteprojeto de engenharia, o que é projeto base, projeto executivo. Agora eu tenho minha consultora para assuntos de engenharia. Vou falar, sentei na primeira fila. Esse Portal Nacional de Compras Públicas, ele será dado acesso não só aos órgãos que estarão
efetivando as licitações, mas como também aos licitantes, aos pobres mortais aqui que querem ganhar um contratinho para... Entendi. É muito boa a pergunta. Tá, colega? Cristina Santana. Cristina, olha só. Esse portal ele vai ser o grande locus, não é, virtual das compras do país inteiro. Então, o legal é o seguinte, você como licitante, a pergunta é muito boa, você como licitante, eu quero saber, eu trabalho numa empresa que vende carteira escolar. Aí o que acontecia? Eu tinha que pesquisar todos os portais do país inteiro. Eu queria participar lá no município de Picos, no Piauí, ou então Tiradentes do Sul, no Rio Grande do Sul. Como é que eu ia saber isso? Tem que pesquisar. Aí existia até um pessoal que vendia uns programas, que fazia essa varredura. Esse pessoal quebrou. Esse pessoal quebrou. Se tu é dessa empresa, esse pessoal quebrou. Não, eu vou dispensar, não quero não precisa mais, não precisa mais. Porque todo mundo vai ter que, lá se não prorrogarem, em 2000, qual é o meu medo? 2024 é eleição municipal. Então, tem uma complexidadezinha em 2024. Mas voltando. Aí não me atinge. Claro que atinge. A gente vive aonde? Na União, no estado do Rio de Janeiro, a gente vive no município, na cidade, né? Entendeu? Então, vai ter uma complexidade. Mas voltando. Então você vai pesquisar, eu vendo carteira escolar, eu vendo merenda escolar, eu vendo automóvel. Todos os editais vão ter que estar no portal. Então eu vou pesquisar lá no portal. Eu não preciso mais ir site a site. Entendeu? Então lá, isso que é bom para o licitante. O acesso ao portal para quem licita, para os órgãos públicos que licitam, esse ele vai ter um acesso diferenciado, porque ele vai ter que, publicar, e aí vai ter uma conectividade, isso já tem essa conectividade hoje, para se cadastrar e mandar as informações necessárias do artigo 54 da lei. O artigo 54 combinado com o 72, que são casos de dispensa, se não me engano, 71 e 72, mas principalmente o 54. Então eu tenho que comunicar esse edital. E no futuro, entende-se pelo artigo 174 da lei, que é o grande artigo que gestiona esse portal, o artigo 174, ele vai dizer o seguinte: as licitações podem ser feitas por meio do portal. No futuro, faz sentido, vamos pensar o seguinte, o CRAC, o Conselho Regional de Administração, manter o seu portal de licitações, se tem um de graça na União. Obviamente todo mundo vai começar a se questionar. E o Estado do Rio de Janeiro vai dizer o seguinte: não, mas eu gosto do meu. Aí você está gastando R$1 bilhão, não, nem tanto, vamos lá, R$2 milhões por mês para manter um portal de licitação se você tem de graça na União. Só começar, se questionar. Então, o que eu digo? Vai ter um diferenciado, mas todo mundo vai poder questionar as informações públicas, audiências públicas, consultas públicas, que são necessárias pelo artigo 21. Então, a tendência é acabarem com os portais de licitação, tipo o Licitações do Banco do Brasil, Comprasnet, o Caixa Econômica. Assim, a gente não sabe, tudo é muito novo ainda. Há essa tendência, porque é acabar, porque a gente ainda tem que pagar, né? Muitos deles, as empresas, né, as licitantes, têm que manter uma anuidade ali. Isso porque as licitações terão que ser eletrônicas. Eu acho que no futuro, se tiver um bom portal nacional de compras públicas, eu acho que tudo vai ser migrar para lá. Acho que a tendência é essa, minha opinião. Mas tudo vai se comportar, depende do quê? Da eficiência desse portal. Da União realmente fazer um portal eficiente. Não é fácil, porque... E também é o seguinte, olha só, deu bug lá no meio do pregão, deu bug. Cara, o problema é da União, véio, não é meu. Eu já passo minha responsabilidade para a União. Então a União tem que fazer algo bem feito, porque imagina assim, são 540, pode ser 5.400 municípios fazendo licitação por lá. Imagina o volume de licitações que eu tenho nesse portal. Então ela tem que ser bem preparada. Eu acho que a tendência é acabar. Mas de qualquer forma, hoje, se fizer licitação pela nova lei, vai ter que comunicar esse edital a essa. Então, você que trabalha em licitações como licitante, esse é uma grande, né? Vai ser uma grande ferramenta para órgão de controle. Vamos pensar o seguinte: Rio de Janeiro e Niterói, que separa, uma Bahia. Aí o cidadão que entrega pneu, aí faz conta que o município de Niterói comprou 1.000 pneus. E o município do Rio de Janeiro também 1.000 pneus. Aí Niterói está comprando por 700 e o Rio de Janeiro por 600. Será que é tão custoso entregar em Niterói? Não, né? Então ele vai começar a ter nem precisa dessa coisa de inteligência artificial, chat GPT. Não.
um mero programa de auditoria de cruzamento de dados, assim, nada sofisticado, vai começar a revelar coisas que Deus duvida, o diabo tem medo. Então, para a auditoria, vai ser uma fé. Você entendeu isso? Quem mais? Lá no fundo, colega de nome, do Rio de Janeiro. Tá. Eu posso repetir a pergunta, se for o caso. Marcelo Vieira. Bom dia a todos. Eu posso, através desse site, eliminar a fase de pesquisa de mercado se o meu objeto já tiver um preço praticado no mercado? O artigo 23 da lei, ele vai falar sobre a orçamentação. E a orçamentação no artigo 23, ela vai ser obrigatória a forma como está ali para os senhores que são federal. Os senhores que são federal, ela é obrigatória. Para quem é estado e município, ela é facultativo os itens que estão nos parágrafos 1º e 2º. O que diz o parágrafo 1º? Para serviços e bens, eu posso optar por um critério dos incisos do parágrafo 1º ou combinar eles. Eu já vou chegar na tua pergunta. Para o parágrafo 2º, em questão de engenharia, reforma, etc., tem que ser primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Eu vou repetir. Então eu tenho vários critérios ali nos incisos. Pesquisa de mercado, vista em sites, contratos anteriores, preços fixados em portais oficiais. Então eu tenho vários critérios nos incisos. Para bens e serviços eu posso utilizar um ou combinar eles. Para o serviço de engenharia eu vou primeiro no inciso 1, não deu. Vou depois no inciso 2, não deu. Todo mundo entendeu isso? É isso que os senhores têm que fazer na orçamentação federal. Juliano, mas eu já tenho fixação de preços e orçamentações dispostas no portal. Essa é a forma mais eloquente e mais segura, em tese, já vou dizer por quê, de pensar a pesquisa de preço. Qual é o problema? Ele é um portal nacional. Então, o que diz o caput do artigo 23? Você tem que cuidar, em primeiro lugar, com a economia de escala. Se você comprou, aqui eu preciso de licença Office. Eu vou comprar aqui para o CA 50 licença Office. Aí eu pego uma licitação que comprou 5 mil. Cara, tem uma disfunção. Ou ao contrário, o cara que quer comprar 5 mil pega um orçamento de 50. Porque quem vende 50 vai cobrar, eu chutei, 100, mas quem vende 5 mil vai cobrar 90. Então, esse é o primeiro ponto. Cuidar a orçamentação da economia de escala, quantidade. Juliano, mas existem produtos que não variam o preço. Não importa a quantidade, não tem elasticidade de preço. Não tem curva de preço. Bom, nesse caso, você teria que justificar que não tem elasticidade de preço. Tipo, caneta Montblanc. Vai ser sempre o mesmo preço. Ela é pré-fixado. O iPhone, o Smart, o Samsung Galaxy, ele é o mesmo preço que em qualquer lugar do mundo. Talvez Cidade del Este, do Paraguai, tenha um precinho mais diferente, tá? Né? Ou seja, mas daí também a garantia, né, não tem garantia, tá? Entendeu? Isso. Então, assim, tá voltando, entendeu? Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, que pensar em economia de escala. 2, eu vou ter que pensar custo de transporte. Aí você pegou uma licitação que Manaus fez de compra de eletrônicos, que veio da Zona Franca. Transporte zero. Ou, eu vou dar um exemplo lá no estado do Rio Grande do Sul. A gente aderiu uma ata de registro de preço do Distrito Federal para comprar carro de polícia Toyota, Corolla. E aí a gente chegou para a Toyota e disse, seguinte, mas você vendeu por Distrito Federal, eu quero saber se é o mesmo preço. Porque assim, entre nós, eu moro na periferia, gente, do Brasil. Entendeu? Ali é periferia, é lá no sul, é longe de tudo, é periferia, entendeu? Eu falei com um amigo meu do Rio Grande do Norte, ele disse, tu mora na periferia, eu moro na esquina. Né? Entendeu? Não é Rio de Janeiro que tem barco, aeroporto para tudo que é lugar do mundo. Não, entendeu? É periferia, entendeu? Então, tudo demora para chegar lá, tudo é mais custoso. Onde é que é a gasolina mais cara do Brasil? Bagé. Bagé é fronteira com o Uruguai. Tá, entre nós, acho que deve ter um probleminha lá em Bagé, que enfim, né? Mas voltando, entendeu? Deve ter lá em Bagé um problema. Voltando, nós podemos nos orgulhar de termos duas coisas mais caras do país. A água, tarifa de água. Não, a gente perde só para Arraial do Cabo. Essa praia bonita que tem Arraial do Cabo, é isso? É isso, né? Ali na região do Cabo Frio, ali, Arraial do Cabo. É a água mais cara do Brasil, aí vem Rio Grande do Sul é Canoas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aí tem uma lá na Rabeira. A gente a tarifa de água mais cara do país, só perdemos para Arraial do Cabo. Nesse caso, a segunda questão é a gasolina. Então, tudo é diferente, entendeu? É um horror, entendeu? As coisas lá. Então, voltando. Então, nesse caso, eu tenho que ter o custo de transporte também, ver.
E aí a Toyota disse, olha, como minha fábrica no Paraná, mandar para o Distrito Federal ou para o Rio Grande do Sul é o mesmo preço. Então eu vou te cobrar o mesmo preço da tabela, até porque está... Então esses são os cuidados que você vai ter, mas isso é um banco oficial. Você vai poder se basear. Porque eu sei a tua pergunta. Eu leio mentes, colega. Tu não sabe, mas eu leio mentes. É que velho, de tanto tempo ficar nessa batida de estação, eu começo a perceber. Ninguém quer dar mais orçamento. Tá? Eu sei. Ninguém é um parto para conseguir orçamento. Aí o cara, esses dias deixaram, o cara ficou ouvindo, me contaram, o município contou assim, é para o município, faz aquele orçamento mais carinho. Entendeu? Não faz o orçamento comum, faz o mais caro. Né? No Viva Voz, assim, olhando assim, é para o município, orçamento, não, faz o mais carinho. Entendeu? Então, esses orçamentos que é o mais carinho. Então, com a pandemia não traz nada de bom, mas vamos pensar, por incrível que pareça, algo que mexeu com a gente. Além das questões de teletrabalho, de Zoom, que a gente se acostumou a usar muito mais freneticamente, uma das coisas que a pandemia deixou, das raras coisas boas que ela deixou, que a pandemia nunca é bom, foi a utilização de outros meios de orçamentação. E isso quem nos trouxe foi a Lei 13.979 de 2021, que é a lei da pandemia. Ela não existe mais, mas é uma lei que diz o seguinte, eu entendi, não tem como fazer licitação com orçamento da forma como se fazia. Entendeu? Que a Lei 866, eu tenho que fazer uma proteção aqui. Tem alguém aqui parente do cara que fez a Lei 866? Não, porque a gente vai falar mal, tá? Eu posso contar uma história? Uma vez eu fui dar uma palestra no IPEA, Instituto de Pesquisa e Administrações Econômicas, lá, enfim, atuariais, e aí eu pensei que eu estava terminando a palestra, assim, sabe quando o peixe está abafando, né? E a Lei 866 é um cadáver fedendo e temos que fechar esse caixão. Um silêncio na plateia, o cerimonialista, tipo a Érica, assim, ela gaguejou assim, bom, agradecemos o professor Juliano, agora passamos a palavra para o criador da Lei 866. Nunca mais me chamaram, presidente. Não entendo porque nunca mais me chamaram, entendeu? Então, assim, ó, vamos se acusar agora, se alguém tem parente, o cara que criou, pra gente evitar, tá? Fala logo, entendeu? Pra não me constranger, tá? Então, a forma como ela fazia a orçamentação era uma bosta, entendeu? Era ruim. Era a vanguarda do atraso. Então, outras formas de licitação. Como é que a gente faz? Vamos lá. Você vai comprar, então, um computador. Como é que a gente, na sua casa, como é que você faz? Você faz pesquisa de preço? Claro. Onde é que você faz pesquisa de preço? E aí o poder público não pode. Sabe, bota no Google e vê ali. Aí, claro, não vai no Mercado Livre, que ali o computador vai, como diz lá no Rio Grande do Sul, vareia, né, o preço. Entendeu? Aí tu vai na Americanas, Americanas existe, né? Não sei, tá meio tira Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, sei lá, essas lojas que vendem, são consolidadas no mercado e que vão te ponto frio, que vão te dar um preço real de mercado. E você não pode fazer na internet. Não. Tem que chegar ali para o mercado de rua, a loja de rua, né? E pedir orçamento. Isso não existe, velho. Isso é vanguarda do atraso. Entendeu? Então, pesquisa na internet vai ficar válido. Juliano, eu tenho aqui uma empresa que ela de consultoria para gestão de competências aqui no CRA. Muito bem. É muito difícil, porque a gestão de competências ela é muito customizada. Os senhores são administradores, me corrijam. A gestão de competências não tem como fazer assim uma fórmula mágica. Eu tenho que estudar a empresa, porque cada empresa tem seu fluxo, tem seu grupo de trabalho, tem as habilidades de cada empregado. Então, como é que eu vou fazer orçamentação de consultoria de gestão de pessoas, se cada uma é diferente? Bom, eu vou ter que, então, pegar contratos prévios. Alguma métrica essa empresa tem. Porque ela, em algum momento, ela tirou o seu preço. Ela não chuta. Ninguém chuta. Quem chuta o cara tá no... Nossa, esse cara não é profissional. Quem tá no mercado, ninguém chuta preço. O cara vai olhar, cara, a empresa tem tantos empregados, eu tenho tanto, o cara já meio tantas horas. Então, ele tem uma métrica. Então, essa métrica, eu quero saber os teus contratos antigos, eu vou fazer uma métrica dos teus contratos antigos. Você entendeu isso? Então, o portal vai ser muito importante para isso. Dúvidas? Colega de nome? Rômulo César. Também Rômulo. sou do CRA. Seja bem-vindo, Rômulo. Obrigado. Pegando o gancho da pergunta do colega e a resposta que o senhor deu, recentemente nós fizemos uma licitação aqui no CRA, que eu tive que repetir, porque passei para a pregoeira, e ela deu, não sei se o termo seria o correto, deserto, eu acho que foi inexequível, se não me engano. Perfeito. Porque o valor estava... Uma licitação fracassada. Fracassada, obrigado.
muito abaixo. Eu Perfeito. fiz a licitação, nós queríamos comprar kit de mouse e teclado. Fui na internet para tentar os preços. Algumas empresas, conforme o senhor já bem falou, se recusam a enviar. Eles me fazem a pergunta: é compra direta ou licitação? Quando eu respondo licitação, eles falam: não participamos de licitação. Mas compra direto, participa? Ah, isso participa. Tá, mas é órgão público. Ah, Ultimamente eu tenho mentido e tenho dito: não, se o preço ficar bom, eu até compro direto com você. Mentira, eu já não vou mais pro céu por conta Claro. dessas coisas. Mas Claro. enfim, quando chegou na licitação, a pregoeira teve uma imensa dificuldade. Porque todas as empresas estavam falando: esse valor não dá, está muito baixo. E foi uma média que eu fiz do mercado. Teve que voltar, eu tive que implorar as empresas que me enviassem propostas. E aí, eu fui no site da falecida Americanas, estava lá, hipoteticamente, R$100. isso. Eu tive que conseguir um preço de R$150 para poder fazer essa Vamos dizer licitação. assim, e aí fica aquele mise-en-scène, entendeu? Toda aquela encenação, entendeu? Fica todo mundo encenando e faz de conta. O que eu faria no seu caso? Eu terminaria o pregão e diria o seguinte: então tá, não quer fazer preço, não tem problema. Licitação fracassada, eu vou comprar direto. Se é mais barato, o que diz o artigo 75? Hoje, é o artigo 24, inciso 5. Hoje o artigo 75, inciso 3 ou 4. Ah, importa. Volta. Ele vai dizer o seguinte: você tentou a licitação, não conseguiu, seja porque ela foi deserta ou porque todas as empresas fizeram lá em cima e houve então uma licitação fracassada, você rejeitou as propostas, você pode comprar diretamente. Aí você vai pegar o seguinte: você vai pegar essa licitação e dizer o seguinte: olha, todo mundo fez o preço lá em cima, não aceitei porque estava muito acima do meu preço. Veja só, eu peguei 3 sites, vou comprar direto na Americana. Comprar direto. Por quê? Porque o preço é mais barato. No final do dia, o que o auditor quer ver? Ele quer ver 2 coisas no final do dia. E isso é, vamos dizer assim, o rei das licitações. O que prevalece em relação, inclusive, à legalidade, muitas vezes. Olha o que eu estou dizendo. Inclusive, a legalidade. É economicidade. Se você gastou menos do dinheiro público. 2, se você teve um planejamento. Não foi aquelas coisas episódicas. Entendeu? Que não é o caso. Então, se você provar que você teve uma licitação fracassada, termina a licitação, diz: ó, eu tentei, é a resposta. Porque, veja, a melhor orçamentação qual é? É a licitação, porque eu estou testando a real o mercado. E a gente sabe, qualquer um sabe, quem participa de licitações cobra um preço maior. Mas por quê? Isso é legal? Não, por exemplo, se eu se vendo no computador, óbvio que eu compraria mais caro. Eu cobraria mais caro. Por quê? Ou o custo que é participar de uma licitação. Ou eu preciso muitas vezes de advogado, dependendo eu não sei se eu vou receber, muitas vezes não é o caso do CRA, mas nos estados muitas vezes não recebe. Aí eu tenho que ter capital de giro. O cara pode ficar me devendo no contrato contínuo 90 dias, hoje 60. Hoje 60, cara. Mas eu tenho capital de giro para 60 dias, velho. Então é óbvio que vai ser mais caro. E isso foi provado pelo próprio TCU. Um dia o TCU chegou no Sinap, no Sicop, que são os portais de registro de preços de orçamentação de obras e insumos de engenharia, o Sicop para rodovia, Sicov, enfim, e o Sinap para obras estruturais ou outras nesse sentido. E ele viu que estava tudo 30% mais caro. Aí multou milhões o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento fez uma pergunta, uma embaixo de declaração por Tribunal de Contas. Mas você, quando fez essa orçamentação que viu 30%, você chegou a Paisana, Juliano, Rômulo? Ou você chegou como Estado? Ah, não, cheguei a Paisana. Disse: amigo, cai na real. Quem participa de licitação cobra mais caro e tem que cobrar mais caro. Por quê? Porque é risco. Senhores, licitação é menos jurídico, muito mais economia. Eu estou convencido disso. É pura economia. Economia pura. É risco. E o mercado precifica o risco. Quanto maior risco, mais caro a gente paga. Vou dar um exemplo bem besta, tá, de economia. Imagine que o Rio de Janeiro esteja sitiado, esteja faltando comida. Então a oferta da comida já está mais cara pela demanda. Eu tenho muita procura para pouca demanda. E aí um cidadão consegue furar o cerco, consegue trazer comida para dentro do Rio de Janeiro e a demanda estabiliza. Ele vai cobrar o mesmo preço? Não. Vou dizer: meu amigo, eu me arrisquei. Eu vou te cobrar pelo risco, meu amigo. Como a licitação é um baita risco, eu vou, na verdade, precificar. Então, o que eu faria nesse teu caso? Eu fecharia o certame e no mesmo processo justificaria com despacho, uma nota técnica: o preço é esse, na orçamentação, vou comprar direto na Americana. E é possível. Porque no final do dia você economizou. Obrigado. Vai.
Mas, Juliano, nesse caso do exemplo do Rômulo, nós temos um grande problema na administração pública, que é a nota de empenho. Então, na Que tem? Americana, o preço que a gente pratica no site, a gente não tem como comprar com a nota de empenho. A gente vai ter que pegar no setor lá jurídico, aonde vende para órgão público, para que ele possa faturar isso para 30 dias. Então, como que a gente faria isso Você teria que entrar com no um serviço distribuidor, público? algum distribuidor que realmente fizesse isso. Por isso que eu digo, isso aqui é a vanguarda do atraso. Isso aqui é a vanguarda do atraso. Ou seja, na verdade, há em pequenas compras em que eu posso, até 10 mil reais, se utilizar de pronto pagamento, enfim, de uma situação talvez menos custosa. Mas aí é direito financeiro, e vou confessar, eu deixo para filha do colega, a Vanessa, sabe tudo de direito financeiro, em relação se eu precisaria realmente da nota de empenho para tudo. Na verdade, a nota de empenho, que, enfim, eu tenho então requisição, estabilização, registro dessa requisição, e aí depois a nota de empenho, liquidação, e aí emissão de nota e liquidação, não é? E aí pagamento. Então, nesse caso, não necessariamente em tudo se precisaria talvez nota de empenho. Eu teria que ter a nota fiscal, e aí tem que ver se a Americanas, ela ou uma outra fornecedora teria essa possibilidade de faturamento da forma como a gente entende que seria possível. Eu sei que assim, ó, muitos municípios, eles compram cursos e livros e, enfim, eles conseguem fazer isso sem necessariamente passar pela nota de empenho. Eu vou confessar assim, ó, eu não entendo dessa operação mesmo, do dia a dia, de nota de empenho, mas acho que tem como. A gente não pode comprar por esse saldo que a gente tem, que é o suprimento de fundo. Isso. Então, a gente ficaria preso à nota de Mas aí é uma questão de engenharia de financeira, né? De contábil financeiro. Orçamentário, contábil financeiro. Eu acho que é muito mais uma engenharia ali. E não necessariamente uma questão de licitação. Eu acho. Alguma borboleta, enfim. Gente, assim, ó, eu vou dar um exemplo de como não dá, né? Eu fui dar um curso para a PGE de São Paulo. E aí, ele disse, tem um honorário para te pagar. Eu disse, não tem problema, nem tinha nem honorários, que é a procuradoria, eu sou da procuradoria, fui lá pelos colegas procuradores do Estado, é minha casa, enfim, advocacia pública. E ele disse, então tá, eu vou pagar, tá aqui minha conta bancária, eu recebo pelo Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, quem tem Banrisul tem tudo, até incomodação, né, enfim, né, então eu tenho, o número da conta do Banrisul é enorme, 3500, é enorme. E aí o Estado de São Paulo diz o seguinte, no meu sistema não cabe uma conta tão grande, por um número não cabe. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Aí eu disse, então, aqui ó, eu tenho Pix, Estado de São Paulo, eu não tenho como pagar com Pix. Aí eu disse, então, olha, deixa assim, eu não posso deixar assim, porque agora tá, eu já nota de empenho, eu preciso liquidar. Não, cancela a nota de empenho, eu não preciso receber, gente, assim, é muita incomodação. E aí a moça não sabia o que fazer, me incomodava. Moça, deixa assim, eu não quero receber. Tá tranquilo. Eu declaro imposto de renda, não faz de conta que eu recebi, eu declaro imposto de renda, entendeu? Mas eu não quero me incomodar, entendeu? Não me incomoda mais, entendeu? E ela não conseguia, sabe o que ela teve que fazer? Ela teve que sacar o dinheiro na moda antiga, descobriu um Banrisul, que existe um Banrisul em São Paulo, e depositou na boca do caixa. Ela teve que sair, porque ficou na conta dela, aquilo lá incomodando ela, entendeu? E ela teve que sair e depositar na boca do caixa. Foi uma transferência. Entendeu? É esse tipo de coisa, tá? E eu te conto, eu vou contar as minhas mazelas do Rio Grande do Sul. Só acredito que os parques estaduais, lá do estado do Rio Grande do Sul, com exceção dos que estão concedidos, eles não aceitam cartão de crédito. Aí a taxa, assim, porque daí é ligado à lei de taxas. Então, tipo assim, o ingresso é R$12,45. Entendeu? Aí o cara tem que dar troco em dinheiro. Isso não existe, não existe. E a gente está, eu estou tentando fazer uma licitação desde 2020, uma licitação, nem o Banco do Estado do Rio Grande do Sul eu consigo que eu faça a licitação. Aí eu dei um despacho uma hora, se a sociedade soubesse da incompetência que é o Estado, que nem o seu próprio banco pode gerar a prestação de serviço de cartão de crédito aos seus parques, a sociedade se reportaria. E é verdade. Então, temos essas mazelas e vamos lamber as feridas e vamos ter um país melhor. Aproveitando o gancho ainda dessa questão de orçamentos para licitação, eu estou com um processo que está acontecendo agora.
Veio aqui uma empresa nos apresentar um projeto, né? O presidente Wagner estava presente. Um projeto maravilhoso, nós adoramos e pedimos que nos enviasse. Qual o valor? Qual o valor que você cobra para fazer isso? Mandou o valor, nós adoramos, o valor está ótimo. O presidente está me cobrando, já deve ter quase 2 meses. Eu preciso de 2 orçamentos. Não, Eu preciso de duas empresas mais caras do que ela, e nem mais barato eu encontro. Mas é um serviço que você tem que licitar? Eu tenho que licitar. É um serviço que várias empresas fazem. Entendi. E aí eu só consegui uma, agora falta a terceira. Aí, vamos lá. Você poderia falar com outro CRA ou com outras empresas para se pedirem contratos que ela já fez. Fala com essa empresa o seguinte: você já vendeu para órgão público? Já. Para quem? Vende para a prefeitura de Macaé. Liga lá para Macaé e diz: manda cópia desse contrato. Aí você faz. Aí, se o contrato foi em 2019, só faz atualização desse contrato, desse valor. Entendeu? Contratos antigos que ela já fez, isso vale. Algumas notas fiscais que ela já emitiu. E aí, claro, contratos desse serviço com outros municípios. Na internet, às vezes, a gente acha muita coisa, ou no próprio portal federal. Por exemplo, uma vez a gente estava procurando um estetoscópio, que é um aparelho que mede a qualidade da água. A gente achou no Instituto Federal do Espírito Santo. Mas a gente foi atrás, enfim, talvez pela lei de acesso à informação pedir para a União cópias de contratos parecidos para você fazer a licitação. Vai vir em 30 dias, mas aí você consegue a orçamentação. Então, veja, você pode pedir pela lei de acesso à informação outros contratos. Né? Alguma coisa você vai ter que ter. Não é fácil, a orçamentação não é uma coisa fácil. Né? Eu não sei se eu me fiz compreender. Me deu uma luz. Já. Que bom que eu te dei uma lanterna. Agora você acende a fogueira. Eu te dei o fósforo. Obrigado. Na verdade, a lei de licitações, ela, conforme artigo 22, nós temos pelo menos 4 artigos da Constituição que falam em licitações. Foi a Constituição que mais falou sobre licitações. Ela fala, o principal artigo 37, inciso 21. Eu tenho o artigo 175 que vai falar de concessões e permissões, não é nosso caso. As licitações das empresas estatais, Petrobras, Banco do Brasil, também não é nosso caso. Não sei se a gente for participar de uma licitação. Aí eu não estou diante da lei 14.133 ou 866, eu estou diante da lei 13.303. E aí o que nos importa é o artigo 22, inciso 27, que diz que a União compete legislar sobre normas gerais. Então a lei 14.133, ela é uma norma geral. Norma geral, o que é, Juliana, que não é específica? Norma geral, dá para comparar muito com o Código Tributário. O Código Tributário é uma norma geral. E aí eu tenho a legislação de ICMS do Estado do Rio de Janeiro, que respeita as normas gerais do Código Tributário. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ou o município do Rio de Janeiro, não pode fazer normas de prescrição e decadência do tributo diferentes do Código Tributário Nacional. Sempre decai em 5 anos ao lançamento, depois do lançamento 5 anos para cobrar. Então, a lei de licitações é uma lei geral. É possível que eu normatize isso internamente? É possível. É possível que eu normatize internamente essas leis, ou melhor, as disposições da lei geral, que eu não posso contrariar. Criar um procedimento novo, criar uma forma de reajuste diferente do que está na lei, mas eu posso dizer como será esse reajuste. Então é importante que quanto mais eu regulamente a lei, mais segurança eu tenho, mais previsibilidade eu dou ao mercado e mais eficiência eu tenho. Então, a aposta aqui, a segunda tarefa dos senhores é, efetivamente, provar, ou melhor, efetivamente, fazer modelos padrão. Fazer modelos padrão de licitação. E aí, o que vai cair a partir de 29 de janeiro? Então, vai ficar a Lei 14.133 e vai, efetivamente, deixar para nós a Lei 14.133 e a Lei 12.232 de 2010. O que é isso, Juliano? É a Lei de Publicidade e Comunicação. Então, a publicidade e comunicação feitas, eventualmente contratadas pelo CRA, deverão seguir não a Lei 14.133, mas a Lei 12.232 de 2010. Eu quero montar uma campanha. Agora, adote um administrador. Adote um administrador. Tenha um administrador na sua vida para que sua vida não se torne um inferno. Olha que campanha, presidente. Tenha um administrador na sua vida para que sua vida não se torne um inferno. Mas olha, o senhor me royaltyzinho aí, no mínimo, cafezinho. Tudo bem.
Então, nesse caso, eu vou fazer toda uma campanha para valorização da classe, enfim, não é? Para melhoria, enfim, ou uma campanha que o CRA está apoiando, ou uma campanha de endomarketing, não é? Jingle em rádio, etc. Então poderia ter vindo a música do Darth Vader, assim, né? Enfim, né? Então, tudo isso eu não contrato pela Lei 14.133, pela Lei 12.232 de 2010. Essa lei fica. Então, a principal coisa que eu queria que vocês anotassem é tudo em licitação, eu vou repetir, tudo em licitação, porque eu vou ser exagerado. Eu tenho que ser aqui exagerado. Tudo em licitação se define pelo objeto. O que eu quero contratar. Então, o que eu quero contratar define a lei, define meu procedimento, define meu critério de julgamento, define meu modo de disputa, meu pagamento, meu reequilíbrio econômico-financeiro. Tudo praticamente em licitações é definido pelo objeto. E aí a gente adotou um modelo francês dividido em 3 grandes grupos: obras, serviços ou bens. Vai entrar na nova lei a locação, nós já vamos falar sobre isso. Mas principalmente essa é a tríade que nós temos que ter presente na nossa vida. E aí, nesse ponto, o que a gente vai ter que regulamentar? Em primeiro lugar, nós vamos ter que perguntar o seguinte: essa lei tem eficácia plena? Por exemplo, os casos de dispensa têm eficácia plena? Tem. Inegibilidade? Tem. Eu não preciso de uma regulamentação. Agora, tem certos dispositivos que eu vou precisar de uma regulamentação. E aí a segunda pergunta que eu vou fazer: quem regulamenta? Bom, a lei vai dar pistas. Se ela falar em ministro de Estado, como está no artigo 4º, perdão, no artigo 3º, as margens de preferência diz que o ministro de Estado vai regulamentar. Quem tem que regulamentar? A União. Então tem que esperar uma regulamentação da União. A maioria tem regulamentações que vão ser feitas exclusivamente pelos tribunais de contas. Isso está lá no artigo 170, se não me engano, por ali, enfim, 172. Então, nesse caso, é um cartão amarelo. Ah, não. Ah, não. Papel em branco, com a minha miopia, eu sou velho, eu não enxergo nada. Tu viu assim, ó, olha só, ela veio com um papel branco, um cara velho, que nem eu, que não enxerga nada. Pra mim é tudo, assim, ó, depois da quarta, depois, olha ali, ela vai com a vermelha. Não, eu não gosto, vermelho não é do campeão, tem que ser caneta azul, porque, assim, ó, existem duas forças no estado do Rio Grande do Sul do futebol, é o Grêmio e o Caxias, o resto é time pequeno, entendeu? O resto é time pequeno, tá? Então, não me vem com vermelho aqui, tá? Não vem com vermelho. Veio o azul. Agora me deu, né? Entendeu?